Ok, muito bem. Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Speck, esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Nós estamos praticamente em todas as redes sociais no Entre Notas e Dramas, e a nossa casa, a nossa plataforma de verdade, a nossa, para chamar de nossa, é a Aurelo. Através da Aurelo, por lá você pode se tornar um mecenas e auxiliar esse canal financeiramente, nos ajudar nessa missão de levar a ópera para os quatro cantos. Em contrapartida, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Portanto, convido você a se tornar um mecenas e ajudar esse canal financeiramente. Você também pode colaborar espontaneamente através do nosso Pix, que é o nosso e-mail entrenotasedramas@gmail.com, e assim você nos ajuda nessa missão de levar a ópera para os quatro cantos, com conteúdos relevantes, educativos, elucidativos e, por que não dizer, muitas vezes divertidos. No episódio de hoje, é um episódio que normalmente seria um episódio exclusivo para mecenas. Mas hoje vocês recebem esse longo episódio gratuitamente porque conosco está a Companhia Brasileira Ópera de Câmara, que estreia em São Paulo neste mês com a Double Bill, ou como eu gosto de chamar, a dobradinha, das óperas La Serva Padrona, do Giovanni Battista Pergolesi, e La Contadina, do Johann Adolf Hasse. Essas óperas vão ao palco do Teatro B32 a partir do dia 21 de janeiro de 2026. Garanta já o seu ingresso no site do Teatro B32. E eu quero deixar aqui um abraço especial para o idealizador desse projeto, Vitor Filomeno, meu amigo de longuíssima data. Vitor e toda a equipe, toi toi toi, um abraço aqui dentro Notas e Dramas. Agora sim, vamos ao que viemos. Hoje nós vamos conversar sobre o compositor Giovanni Battista Pergolesi. Pergolesi foi talvez o primeiro músico a se tornar famoso muito rapidamente em praticamente toda a Europa, alcançando públicos muito diferentes entre si. Ele foi também o primeiro caso em que um interesse por um compositor ultrapassou a música em si e passou a envolver uma curiosidade cultural, social e até pessoal. A figura humana do Pergolesi começou a se separar das suas obras. O público passou a olhar para ele não apenas como autor, mas como personagem. A partir da música, construiu-se uma imagem idealizada, feita sob medida para o consumo emocional, mais simbólica do que real, mais inventada do que histórica. E essa projeção ganhou força nos 5 ou 6 anos intensos da sua atividade profissional, cerca aqui de entre 1730 e 1736, ano em que Pergolesi morreu com apenas 26 anos de idade. No plano internacional, essa fama foi consolidada durante a chamada Querelle de Buffon. Nesse debate, né, nessa luta, essa querela, essa guerra entre os bufões, entre os palhaços, os enciclopedistas franceses transformaram as suas obras, especialmente La Serva Padrona, em arma contra a arte oficial do Ancien Regime. Eles viam em Pergolesi qualidades como clareza, espontaneidade, naturalidade, interpretadas como um retorno àquilo que seria mais simples e verdadeiro, e longe das convenções rígidas da moda e do gosto aristocrático. André Modeste Gretry, eu sempre me pego para falar esse nome, ele resumiu esse entusiasmo numa frase curta e provocativa: Pergolesi nasceu e a verdade foi revelada. Depois disso, no entanto, a leitura da obra de Pergolesi começou a se deslocar. Certos aspectos mais íntimos e patéticos, aqui no sentido emocional, né, da sua música passaram a ser associados a sensibilidades que só se consolidariam mais tarde, no pré-romantismo ou mesmo no romantismo. A isso se somou a construção de uma lenda, a do artista genial e infeliz, do músico grande e desgraçado, perseguido pelo destino, frágil por natureza, vítima da sua própria sensibilidade. Essa imagem, alimentada muito mais pela literatura do que pelos fatos, acabou afastando Pergolesi da sua dimensão estética real e transformando-o numa espécie de símbolo lírico antecipado do romantismo europeu. Com isso,
Alguns elementos da sua música, sobretudo os elementos sentimentais, passaram a ser exageradamente valorizados, enquanto outros, igualmente importantes, foram deixados de lado. Mas muitas obras autênticas do Pergolesi não correspondiam a essa imagem idealizada que o público havia criado. A solução encontrada foi simples e conveniente: atribuir a ele outras obras que pareciam se encaixar melhor nesse retrato fictício. Assim surgiu um fenômeno bastante curioso: a proliferação de centenas de obras apócrifas, ou seja, não originais, escritas por compositores menos conhecidos, por oportunistas e até mesmo por farsários, e apresentadas como se fossem de Pergolesi. Foi só nas últimas décadas que a musicologia conseguiu desfazer esse emaranhado. As falsas atribuições foram revistas, um catálogo confiável de obras autênticas foi reconstruído e a biografia de Pergolesi começou finalmente a ser trazida de volta ao terreno dos fatos, longe da distorção do mito. Então, o que, que temos de sólido? O que, que temos de confiável? Giovanni Battista Pergolesi nasceu em Iesi, em 4 de janeiro de 1710. Terceiro filho de uma família originária da Pérgola, pequeno burgo do estado pontifício, hoje província de Pesaro, de onde o seu antepassado, Francesco, um humilde sapateiro, havia partido em 1635 em busca de fortuna na cidade mais próspera. O nome original da família, Draghi, sobreviveu até cerca dos 1700, quando o adjetivo que costumava acompanhá-lo para indicar o local da sua origem, Pergolesi ou della Pergola, acabou por substituí-lo em um dos ramos, precisamente aquele do qual nasceu o músico. Pouco se sabe sobre o ambiente familiar em que Giovanni Battista passou a infância e a sua primeira juventude. A partir do título de donna que precede no ato matrimonial o nome da mãe, Anna Vittoria Giorgi quis se deduzir uma origem, uma família abastada, ou até mesmo nobre, mas essa hipótese é bastante duvidosa. Muito provavelmente, a família de Pergolesi pertencia ao extrato da pequena e modesta burguesia burocrática provincial. Está documentado, de fato, que o pai do músico exercia em Iesi as funções de sargento da milícia pública, administrador dos bens da Confraria do Bom Jesus e, sobretudo, ele era agrimensor, ou seja, ele era o profissional que media, que marcava territórios a serviço do município e da nobreza local. Esses cargos, contudo, eles não eram suficientes para a manutenção da família, tanto que, à morte de Francesco Andrea, todos os seus bens foram confiscados pelos credores. Ainda assim, a possibilidade de frequentar a aristocracia local podia abrir-lhe perspectivas e oferecer-lhe apoios que se revelariam preciosos para o futuro do filho. Sem dúvida, a família de Pergolesi devia estar profundamente marcada pela tuberculose. Dos 4 filhos de Francesco Andrea, Giovanni Battista, que também morreu aos 26 anos, foi o único a sobreviver. A irmã Rosa morreu aos 2 anos, em 1708. E os 2 irmãos, o Bartolomeu, morreu pouco antes do dias poucos depois, pouco depois do nascimento, no mesmo ano, 1708, e Antônio morreu aos 2 anos, em 1726. Os próprios pais faleceram a poucos anos de distância um do outro. A mãe, 1727, e o pai, 1732, depois que a sua segunda esposa, a dona Eleonora da Calle, morrera em parto em 1730, juntamente com o filho Pietro. No próprio Pergolesi devem ter se manifestado desde o nascimento os sintomas da doença que em poucos anos consumiria a sua existência. Tanto que se considerou necessário crismá-lo não aos 6 anos como era de costume, mas apenas com 17 meses. Talvez uma forma de poliomielite lhe tenha provocado a anquilose da perna esquerda. Essa
imperfeição física é cruelmente sublinhada por Pierleone Ghezzi, numa caricatura executada logo após a morte do músico. O fato é que a tuberculose foi consumindo seu corpo de forma irreversível. Essa caricatura eu vou postar lá no Instagram do Entre Notas e Dramas, quem ainda não segue, corre lá para conferir. E aqui na capa deste vídeo está uma arte que eu pedi que o ChatGPT fizesse, baseado nessa caricatura e com detalhes, com pinceladas da pintura do século XVIII. E eu achei que o GPT fez um trabalho muito bom, tanto é que eu botei na capa do vídeo. Então a caricatura pode ter sido um tanto cruel, mas no fim o trabalho que o GPT fez em cima, acho que ficou muito bom. É certo que a doença, a penúria e o pressentimento constante da morte devem ter constituído o pano de fundo dos primeiros anos da existência do compositor. Aqui talvez se possam reconhecer as profundas raízes existenciais daquela tendência à meditação pensativa e comovida, à suave introversão, coisas que constituem o traço típico de alguns momentos, não de todos, como afirmaram alguns distraidamente, com complacência maneirista romântica. Estudiosos do século passado falaram, né, da arte pergolesiana. O Stabat Mater do Pergolesi, para quem ouviu isso fica bem claro, né, essa suave introversão, essa meditação pensativa. Iese era, no início do século XVIII, um ativo centro musical. Embora não houvesse um teatro, óperas eram apresentadas quase todos os anos na sala principal do Palácio Municipal, além da catedral. Músicas sacras, oratórios, cantatas espirituais eram executadas nas igrejas de São João Batista, na Confraria da Morte, nas igrejas dos padres agostinianos e dominicanos e nos mosteiros de Santa Ana e de Santa Clara. O conhecimento da música, e em particular a prática do violino, era amplamente difundido também entre as camadas populares. Em Iesi, Pergolesi iniciou o estudo da música sob orientação de mestres locais. Com Francesco Santi, mestre de capela da catedral, ele aprendeu os rudimentos da composição, enquanto um instrumentista muito famoso na época, o Francesco Mondini, o instruiu no violino. Os seus progressos foram rápidos em ambos os campos. Entre as raríssimas informações biográficas sobre Pergolesi, destaca-se, não por acaso, aquela relativa à sua perícia como violinista. Graças aos contatos que o trabalho de agrimensor do pai, né, permitia estabelecer e provavelmente a sua grande habilidade como violinista, o Giovanni Battista entrou muito cedo em relação de familiaridade com esses nobres de Iesi. Giovan Battista Franciolini, que fora seu padrinho de batismo, agora a gente já entende de onde veio o nome, né? Gabriele Ripanti, músico amador que gostava de tê-lo em seu palácio para tocar com ele, além de outros membros da elite intelectual, eram amigos de Pergolesi. Graças a um destes intelectuais, Cardolo Maria Pianetti, que mantinha excelentes relações com a corte de Viena e com a administração do vice-reinado austríaco de Nápoles, o Pergolesi tinha sido enviado para aperfeiçoar os seus conhecimentos musicais em um dos 4 conservatórios de música napolitanos, o Conservatório dei Poveri de Gesù Cristo. A ajuda de Pianetti é mencionada desde 1779 pelo erudito Giuseppe Santini, mas ela não é corroborada pelos documentos. Um exame sistemático do epistolário, ou seja, das cartas de Pianetti, demonstrou que o marquês atuou certamente após a morte de Pergolesi, auxiliando a tia, Cecilia Giorgi, em questões relativas à partilha da modesta herança do músico e à recuperação de um crédito junto ao Teatro San Bartolomeu. Porém, a sua função de mecenas em relação ao compositor não é documentada por sua correspondência. Desta emerge que ele ajudou, a partir de 1732, outro jovem de Ancona, Giuseppe Vantaggi, a transferir-se para Nápoles e a estudar no Conservatório da Pietà dei Turchini.
Mas na troca de cartas com correspondentes napolitanos relativas à vontade, nunca se fez menção a Pergolesi, o que parece bastante singular. Em princípio, é possível que o jovem músico tenha sido ajudado por outro membro da família Pianetti, Carlo Maria, que viveu entre 1640 e 1725, bispo de Larino e governador da Santa Casa de Loreto. Contudo, essa hipótese não pode, no estado atual das pesquisas, ser comprovada por documentos. Dos documentos, resulta que diversas famílias de Iese se ocuparam do músico. Por exemplo, Giovanni Battista Franciolini, que foi, como se disse, o padrinho de Pergolesi e de quem ele evidentemente recebeu seu nome, né, provavelmente acompanhou com atenção a sua formação na cidade natal e a sua carreira napolitana. Foi em sua casa que, em 1736, ele foi assinado o documento notorial relativo à herança deixada pelo músico. É também significativo que Pergolesi tenha confiado, em outubro de 1733, a outro ilustre patrício gesino, Pier Simone Ghislieri, uma tarefa tão delicada quanto a de receber, após a morte dos pais, o dote materno e fazê-lo chegar a Nápoles. Por outro lado, em 1744, a marquesa Francesca Albicini Ripanti organizou, às suas próprias custas, a representação em Iesi do intermezzo de Pergolesi, Livietta e Tracollo, como que desejando honrar a memória do músico. O seu marido, Gabriele Ripanti, é, como se viu, indicado como um dos possíveis mestres de violino de Pergolesi. À luz de todas essas considerações, parece provável que não apenas os Pianetti, mas um grupo de famílias iesinas tenha exercido em relação ao jovem Giovanni Battista uma ação de mecenato, assim como os nossos apoiadores são mecenas do Entre Notas e Dramas através da plataforma Orelo. O link está na bio, eu não poderia perder essa oportunidade. Quando Pergolesi chegou a Nápoles, por volta de 1723, a cidade encontrava-se havia cerca de 15 anos sob domínio austríaco. A dominação habsbúrgica dos Habsburgo, vamos falar assim? Mais fácil. Duraria até a reconquista do sul da Itália e da Sicília pelos Bourbons da Espanha em 1734, ano em que Carlos III se instalou em Nápoles, proclamando-se rei das duas Sicílias. O período napolitano de Pergolesi situa-se, portanto, num momento de profunda transformação do quadro político, social e cultural da sociedade napolitana. Um período de extraordinário fervor em todos os campos das artes e do saber. Basta lembrar que, nestes anos, Pietro Metastasio estreava nos palcos teatrais napolitanos. Pietro Giannoni escrevia a Storia civile del Regno di Napoli e Giambattista Vico concluía a Scienza Nuova. Foi também nesse período que Nápoles se tornou o principal centro de produção e de exportação na Itália e na Europa da música italiana. Não por acaso, Charles de Brosse, que visitou Nápoles em 1739, declarava enfaticamente que a cidade era verdadeiramente a capital mundial da música. Gente, para um francês falar isso, tem que engolir muito orgulho, né? O centro da música, da vida musical oficial, era o Teatro San Bartolomeo, diretamente ligado à corte e sede do gênero artística e socialmente mais importante, a ópera séria. Nas duas temporadas anuais, uma no carnaval e outra no final do verão, surgiam em cena, em um enquadramento cinematográfico, cenográfico, suntuoso, interpretadas pelos melhores cantores disponíveis no ativíssimo e já então caríssimo mercado europeu. As criações dos músicos mais ilustres no momento. O público era extremamente atento às mudanças de gosto e de moda, tanto no campo da criação quanto no da interpretação. Bastava que uma voz ou uma partitura apresentasse um sinal de desgaste, soasse de algum modo antiga, para ser imediatamente retirada de circulação.
O gosto musical aqui muda pelo menos a cada 10 anos, observava surpreso de Bruce. E certamente ele não exagerava, porque uma verdadeira febre de novidades permeava os aficionados napolitanos. Nos palcos do Teatro San Bartolomeo haviam apresentado suas obras, desde o início do século XVIII, ilustres músicos napolitanos como Alessandro Scarlatti, Francesco Mancini, Domenico Sarro, Francisco Feo e Niccolo Porpora. Compositores de formação veneziana e romana, como Tommaso Albinoni e Francesco Gasparini, e até mesmo Georg Friedrich Händel ali fora acolhido. Contudo, as suas criações já não resistiam à comparação com as da nova geração, Vinci, Leo, Hasse, a qual Pergolesi havia deveria diretamente se vincular. É certo que um músico chamado a escrever para o San Bartolomeo representava, aos olhos do público napolitano, o que havia de melhor e, sobretudo, de mais atual, de mais chique, de melhor que o ambiente musical italiano podia oferecer. As suas obras seriam interpretadas pelos melhores cantores do momento e ensinadas com o maior luxo possível. Existem indícios de que na década de 1730 a 1740, o teatro se encontrava em situação econômica e organizacional difícil, mas isso não diminuía a competitividade do mundo musical napolitano para levar uma obra aos seus palcos. Se pensarmos que Pergolesi ali apresentou seu primeiro melodrama, La Salustia, em 1732, com apenas 22 anos, nós podemos compreender a atenção de que ele foi cercado e os apoios de que ele deve ter desfrutado desde a sua saída do Conservatório dei Poveri di Gesù Cristo. Ao lado da principal instituição teatral napolitana, que seria demolida logo após a morte de Pergolesi para dar lugar ao Teatro San Carlo, inaugurado em 1737, e símbolo da política, do esplendor e da magnificência do novo soberano Carlos III de Bourbon, existiam em Nápoles diversos teatros menores, frequentados sobretudo, embora não exclusivamente, pela burguesia e pelo popolo minuto. Literalmente, essa expressão popolo minuto significa o povo miúdo, e aqui não quer dizer o tamanho das pessoas. A expressão, na verdade, ela designa as camadas populares urbanas, especialmente artesãos, pequenos comerciantes, trabalhadores manuais, aprendizes, gente sem títulos, sem grandes posses e sem poder político. Neles, havia cerca de 20 anos, vinham se formando, estimulados por uma sensibilidade menos ligada à oficialidade, ao fausto da corte, novos modos e novas formas expressivas. Assim, o antigo Teatro dei Fiorentini, originalmente destinado a espetáculos de prosa, no qual desde os primeiros anos do século XVIII se desenvolveu a comédia musical em dialeto napolitano. E dois novos teatrinhos construídos justamente para acolher o novo gênero teatral que vinha alcançando um sucesso impensável. O Teatro della Pace, bastante modesto, e o novo e belíssimo Teatro Nuovo sopra Monte Calvário, ambos inaugurados em 1724. Eu vou postar também lá no Instagram do Entre Notas e Dramas a planta desse teatro novo, belíssimo. Nascido de uma reforma literária do libreto, que abandonava os formalismos verbais e a ambiência palaciana do drama musical barroco, em favor de uma maior aderência aos temas, ambientes e personagens da vida cotidiana, a comédia per musica foi pouco a pouco se enobrecendo até tornar-se um verdadeiro contraponto burguês ao melodrama. Paralelamente a essa nobilitação formal,
fornecida por uma série de geniais libretistas e músicos do porte de Alessandro Scarlatti, Leonardo Leo, Leonardo Vinci, Giuseppe de Maio, foi se apurando a qualidade dos intérpretes e elevando-se o nível do público que assistia a esses espetáculos. Quando Pergolesi surgiu na cena musical napolitana, a aristocracia passou a adotar em relação à comédia musical o mesmo espírito de mecenato e proteção que a corte oferecia ao solene drama musical representado no San Bartolomeu. Aristocratas e burgueses também incentivavam uma série de manifestações musicais privadas, para academias, salões, festas e a vastíssima legião de músicos formados nos conservatórios napolitanos produzia serenatas, cantatas, peças ocasionais, composições instrumentais e vocais de todo o tipo. A difusão da música era favorecida pela própria mentalidade então em expansão, aberta no campo artístico aos novos ideais de simplicidade, medida, sociabilidade elegante e amável promovidos pela Arcádia, e sensível no ambiente intelectual e nas relações civis ao novo espírito do pré-iluminismo, que postulava a superação da antiga ordem baseada no privilégio e no autoritarismo e delineava uma estrutura social mais moderna e eficiente. Instrumentos e vozes também ressoavam em todas as principais igrejas napolitanas. A Capela Real, administrada diretamente pela corte e composta pelos melhores compositores e intérpretes da cidade, tinha como finalidade institucional preparar música sacra, solene e circunstancial, que constituía o pano de fundo obrigatório a todo acontecimento oficial de certa relevância. Ao lado da Capela Real, destacava-se a Capela da Catedral, a Capela do Tesouro e a Capela de São Genaro, e as numerosas instituições musicais ligadas às paróquias e aos conventos das principais ordens religiosas, teatinos, jesuítas e oratorianos. Nestes ambientes, em particular, também se cultivavam gêneros como oratório e o drama sacro-musical, nos quais se fundiam elementos devocionais da tradição erudita com momentos de caráter popular, ligados à mais autêntica tradição folclórica. Essa pluralidade de níveis da cultura musical é uma característica típica do ambiente musical com o qual o jovem Pergolesi entrou em contato ao transferir-se para Nápoles. Na cidade coexistiam e se entrelaçavam, sem qualquer esforço, elementos da mais profunda tradição folclórica meridional, introduzidos pelo elevadíssimo número de emigrantes vindos das zonas rurais do reino, camadas mais recentes derivadas de sua tradição semiculta e erudita, realizada por músicos urbanos, até chegar às expressões mais doutas e palacianas cultivadas pelos músicos profissionais, tanto no âmbito sacro quanto no profano. O mesmo se observa na tradição teatral, sobretudo na ópera bufa, em que um substrato ligado à festa popular e à recitação dos saltimbancos e dos comediantes da commedia dell'arte permanece ainda claramente reconhecível na tradição do intermezzo e da comédia musical em dialeto napolitano. Os conservatórios eram um ponto natural de encontro desses diferentes estratos culturais, nem que fosse apenas pelo fato de que os filholi eram utilizados em contextos sociologicamente muito diversos, das funções religiosas às procissões, das festas patronais às celebrações civis, da rua à igreja, às casas burguesas, aos salões aristocráticos, aos teatros. Não surpreende que Pergolesi tenha assimilado rapidamente essa pluralidade de linguagens, assim como assimilou perfeitamente o dialeto napolitano e dela tenha tirado proveito em suas obras. Como já foi dito,
Pergolesi ingressou no Conservatório dei Poveri di Gesù Cristo por volta de 1723. Tratava-se do único instituto entre os quatro então ativos em Nápoles que dependia diretamente da administração eclesiástica. O ambiente era extremamente fértil em estímulos e sugestões, mas a vida deveria ser bastante dura, tanto pela carga horária pesada, quanto pela natureza do trabalho que os alunos precisavam realizar para garantir a instrução e o sustento. É provável que Pergolesi tenha pago uma taxa única de admissão, mas que tenha sido isento do pagamento de mensalidades, porque os registros que permaneceram, eles atestam a sua atividade intensa a serviço da instituição, como se fosse um bolsista, inicialmente como cantor e depois e cada vez mais frequentemente como violinista. Em 1729, Pergolesi, que nos registros aparece como Iesi, né, a sua cidade de origem, é designado como capoparanza, isso é, diretor de um grupo de 6 até 12 músicos, estudantes, né, que iam tocar nos lugares onde os seus serviços eram requisitados. Os seus mestres foram Domenico de Matteis, para o violino, para a composição o velho Gaetano Greco, até 1728, e a partir desse ano, o erudito e genial Francesco Durante. Há um belíssimo, belíssimo Magnificat que, ao que consta, deve ter sido fruto da parceria Pergolesi e Durante e vale a escuta. É muito bonito. Determinantemente para o futuro de Pergolesi deve ter sido esse ensino, que durou poucos meses, com Leonardo Vinci, um grande mestre da ópera bufa napolitana e um dos músicos mais sensíveis à poesia de Metastasio. A permanência de Pergolesi no conservatório deve ter durado aí 7 ou 8 anos, até possivelmente 1731. Nesse ano, foi representado no claustro do mosteiro de Santo Agnello Maggiore, residência dos cônegos regulares do Santíssimo Salvador, o drama sacro em 3 atos, e agora segura porque o título é enorme. Li prodigi della divina grazia nella conversione in morte di San Guglielmo Duca d'Aquitânia. Socorro precisa de um negócio de ar, como é que fala? Um respiradouro para poder falar esse título inteiro. Se trata de uma obra que pertence a uma vertente tradicional, uma espécie de prova tradicional, assim, do conservatório, por meio da qual os alunos demonstravam a sua maturidade técnica e o seu estilo adquirido. Destaca-se na estrutura desse drama sacro, documento de extremo interesse pelo gênero dramático, porque ele tem as suas tradições, as suas raízes na tradição barroca, um personagem napolitano, o Capitano Cosemo, que se expressa em um dialeto vigoroso e por meio de uma mímica vivacíssima, numa série de números de irresistível força cômica, que servem de pano de fundo à ação principal, marcada por uma séria compunção devocional, momento em que você aprende uma palavrinha nova, tenho quase certeza. Uma compunção é um arrependimento profundo, um silêncio, algo dolorido que pesa na consciência. Trata-se da primeira experiência de Pergolesi com o estilo da ópera bufa. Esse estilo, que ele viria a refinar progressivamente na caracterização dos seus personagens populares, aparece aqui na dimensão extremamente corpórea e sanguínea, refletindo a realidade pitoresca e plebeia com a qual ele se deparou nos becos e praças de Nápoles e que marcaria profundamente a sua imaginação. É provável que desse período date um moteto de circunstância, né, escrito para uma circunstância específica, hoje conservado de forma completa, intitulado In ac die tam decora, de caráter totalmente diverso, é outra composição sacra que a tradição atribui erroneamente aos primeiros anos de Pergolesi, o oratório La Fenice sul Rogo, que fala sobre a morte de São José. Provavelmente executado no Oratório dos Filippini, ambiente com o qual Pergolesi manteve estreitas relações desde os anos do conservatório.
Aqui, num contexto muito mais refinado, enriquecido pelo uso de instrumentos pouco usuais, como na época a flauta transversal, uma viola à inglesa, o artilhuto, que é um alaúde baixo, empregados aqui com uma função concertante. O Pergolesi revela uma concepção da religião entendida como extrema humanização do sagrado, quase antropomórfico, como um sutil aprofundamento psicológico da experiência religiosa. Uma atitude que, mais refinada e quase transfigurada, vai ser reconhecível, a gente vai conseguir ouvir nas obras tardias, né, as duas últimas obras que ele compôs, que é Salve Regina e o inesquecível, o maravilhoso, o extraordinário Stabat Mater. Do ponto de vista estilístico, essas composições indicam a estreita sintonia de Pergolesi com as correntes mais progressistas da música napolitana e testemunham o seu forte interesse pelo teatro musical. Os seus modelos são as partituras das óperas bufas e dos dramas sérios de Vinci, Leo, Hasse, o De Maio, e faziam um enorme sucesso nos palcos contemporâneos. Esses trabalhos exigentes assinalavam o nascimento de um novo grande compositor de teatro que ele viria a se tornar. A impressão favorável suscitada por essas provas juvenis, somada à sólida proteção nos ambientes oficiais, garantiu a Pergolesi, ainda em 1731, a encomenda de uma ópera séria pelo principal teatro de Nápoles, que, como eu já falei para vocês, era o San Bartolomeu. O libreto escolhido foi um texto antigo de Apostolo Zeno, Alessandro Severo, representado em Veneza em 1716 e reelaborado com um novo título, Salustia. A estreia do jovem compositor se revelou extremamente atribulada. Durante os ensaios, morreu a grande estrela da companhia, o célebre castrato Nicola Grimaldi, obrigando Pergolesi a reescrever todas as áreas do protagonista para um novo intérprete, o castrato romano Gioacchino Conti. A pressa e as dificuldades do compositor são confirmadas pelo fato de que ele provavelmente não teve tempo de escrever os intermezzi cômicos, que de fato não chegaram até nós. Bom, um pequeno contexto, um intermezzo é uma peça de ópera curtíssima, duração de meia hora no máximo, que era apresentada nos intervalos dessa ópera séria, dessa ópera maior, que poderia durar 3, 4 horas de duração. La Serva Padrona, por exemplo, que é hoje uma das obras mais conhecidas do Pergolesi, é um intermezzo como este. Ele não teve tempo de escrever neste caso, no caso de Salústia. Então, a ópera estreou apenas na segunda metade de janeiro de 1732 e, ao que tudo indica, com uma recepção modesta, já que foi retirada de cartaz no início do mês seguinte. E nesta época, a grande chancela de que a ópera foi um grande sucesso era ter várias apresentações. Ainda assim, a reputação de Pergolesi já pareceu bastante consolidada, porque em setembro do mesmo ano, ele apresentou, no Teatro dei Fiorentini, a sua primeira comédia musical, Lo Frate Innamorato, sobre o libreto de Gennaro Antonio Federico. E esse cara, o Gennaro Antonio Federico, se tornaria o seu colaborador predileto. O sucesso da obra é atestado por suas reapresentações em 1734 e, de um modo excepcional, em 1748, 12 anos após a morte do compositor. Um documento contemporâneo registra que, durante todo esse período, as áreas da ópera eram cantadas pelas ruas de Nápoles. Imagina o sucesso que era isso, né? A ascensão artística e social de Pergolesi é confirmada, nesse mesmo ano, por dois fatos relevantes. Em primeiro lugar, ele foi contratado pelo príncipe de Stiliano, Ferdinando Colonna, figura de destaque na corte. Em segundo, ele recebeu da municipalidade napolitana a incumbência de compor uma missa e um vesperal em honra a São Emídio, sob cuja proteção a cidade se colocara após uma série de terremotos devastadores. Em apenas 2 anos de atividade, o
o Pergolesi havia se afirmado nos 3 principais gêneros musicais: o teatro sério, o teatro cômico e a música sacra. Em novembro de 1732, ele foi admitido como organista da Capela Real. No parecer que recomendava a sua contratação, redescoberto recentemente nos arquivos do Estado de Nápoles, mencionava-se a grande expectativa que cercava sua carreira, o aplauso universal obtido por Lo Frate Innamorato e, sobretudo, a necessidade da Capela Real de músicos capazes de compor segundo o gosto moderno. A estima de que já gozava o compositor é confirmada pela encomenda de uma nova ópera séria, Il Prigionier Superbo, apresentada em 28 de agosto de 1733. O êxito da obra deveu-se principalmente ao intermezzo La Serva Padrona, novamente sobre o libreto de Gennaro Federico. O auge do reconhecimento oficial veio em fevereiro de 1734, com a sua nomeação a mestre de capela substituto da fidelíssima cidade de Nápoles, com direito de suceder ao titular do cargo, perdão, o consagrado Domenico Sarro. Entretanto, o contexto político do reino sofreu profundas transformações. Em maio de 1734, Carlos de Bourbon entrou triunfantemente em Nápoles e foi coroado rei, pondo fim ao domínio austríaco. Parte significativa da nobreza napolitana saiu, né, retirou-se para Roma, especialmente a parte que era ligada aos Habsburgo, fugiu para Roma ou para o exterior. Entre esses nobres encontrava-se, por exemplo, o príncipe, né, de Stiliano, que, como eu falei, era protetor do Pergolesi, assim como o duque Caracciolo de Avellino e o duque Marzio di Maddaloni. Esse último foi quem convidou o Pergolesi para ir a Roma em maio de 1734, e nessa ocasião que o célebre cartunista Pierleone Ghezzi realizou aquele único retrato autêntico do compositor que chegou até nós, que eu falei para vocês que era essa caricatura, né, mostrando assim a desfiguração. Um jovem robusto, de traços marcantes, com a perna esquerda atrofiada, muito provavelmente por causa da poliomielite. Em Roma, Pergolesi dirigiu na igreja de San Lorenzo, em Lutina, a sua missa em Fá maior, numa execução grandiosa, para solistas, 4 coros, 2 orquestras, durante uma celebração em honra a São João Nepomuceno. O evento tinha um claro significado político, representando uma demonstração pública de fidelidade ao Império Austríaco por parte da família Maddaloni. Se por um lado a apresentação consolidou a fama de Pergolesi fora de Nápoles, por outro comprometeu seriamente a sua posição junto ao novo governo Bourbon. De volta a Nápoles, a sua situação profissional ficou bem instável. Em outubro de 1734, a sua ópera Adriano in Síria, com o intermezzo Livietta e Traccolo, foi a última a ser apresentada no Teatro San Bartolomeo. Apesar da diferença de recepção do público, porque o público foi bastante frio, né? O público foi bastante frio, e apesar de ter cantores muito bem renomados, o público não gostou dessa ópera, e a temporada seguinte já não apareceu o nome de Pergolesi, já limaram o Pergolesi. Mas a gente entende, né, que a motivação por trás disso era política. Documentos recentes indicam que Pergolesi chegou inclusive a ter o seu pagamento recusado sob pretextos administrativos que ocultavam manifestações, né, de motivação política. Diante desse cenário, o compositor voltou-se para Roma, onde estreou em janeiro de 1735 a sua última ópera séria, L'Olimpiade, novamente sobre libreto de Metastasio. A recepção aqui foi desfavorável, em parte devido a uma encenação descuidada e à suspensão das atividades teatrais causadas pela morte da princesa Maria Clementina Stuart. Após retomar a Nápoles, a sua saúde se agravou rapidamente.
Provavelmente, já no verão de 1735, ele foi enviado a Pozzuoli na tentativa de aliviar os efeitos da tuberculose. Apesar disso, ele continuou compondo. No outono daquele ano, ele estreou com sucesso, olha só, avançado na tuberculose já, no Teatro dei Fiorentini, a comédia musical Il Flaminio. Ele trabalhou ainda em uma serenata encomendada para um casamento nobre, da qual ele conseguiu musicar apenas a primeira parte. Nos últimos meses de vida, o Pergolesi foi provavelmente acolhido no convento dos Capuchinhos de Pozzuoli, sob proteção da família Madaloni. Ali ele teria composto 4 cantatas de câmara publicadas logo após a sua morte. E segundo a tradição, as últimas foram o Salve Regina, em dó menor, e aí então o célebre Stabat Mater, concluído nos seus últimos dias e entregue ao amigo Francesco Feo. Se você não conhece o Stabat Mater do Pergolesi, pega o lencinho, se tranca no quarto escuro, põe para tocar, segura na mão de Deus e vai. Pergolesi morreu em 16 de março de 1736, vítima da tuberculose, aos 26 anos de idade, sendo sepultado em uma vala comum na Catedral de Pozzuoli. Seus poucos bens foram vendidos para custear o funeral. Após a sua morte, a sua fama se expandiu rapidamente por toda a Europa. Intermezzi como La Serva Padrona tornaram-se fenômenos internacionais muito rapidamente, enquanto obras sacras como Stabat Mater alcançaram uma difusão extraordinária, sendo copiadas, adaptadas e estudadas por compositores como o próprio Johann Sebastian Bach. Em poucas décadas, Pergolesi se tornou um mito. A escassez de documentos e a intensidade da sua breve carreira favoreceram o surgimento de uma lenda imaginária frequentemente distorcida, reforçada por atribuições falsas e biografias romantizadas. Apenas a musicologia moderna conseguiu restituir sua verdadeira dimensão histórica e estética, revelando um compositor de extraordinária complexidade, capaz de representar com rara síntese os múltiplos rostos da sociedade e da sensibilidade musical do século XVIII. Pergolesi permanece, assim, uma figura ao mesmo tempo luminosa e enigmática. A sua vida se dissolve na brevidade, enquanto a sua música continua a revelar, como um caleidoscópio, a riqueza expressiva de uma das épocas mais fecundas da história musical europeia. E assim nós encerramos este perfil sobre Giovanni Battista Pergolesi. O Entre Notas e Dramas é um canal multiplataforma para divulgação de ópera. A apresentação é minha, Lucas Speck, e o texto que você ouviu foi baseado na biografia que Francesco De Grada escreveu para a Fondazione Pergolesi Spontini, que fica em Iesi, na província de Ancona, na Itália. Siga o Entre Notas e Dramas nas redes sociais e não deixe de colaborar. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento é precioso para a gente. E se você puder doar financeiramente, faça uma doação para o Pix, que é o nosso e-mail, entrenotasedramas@gmail.com. E se você quiser se tornar um mecenas, você pode se tornar um apoiador pela plataforma Orelo. O link está na bio. Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa primeira live aqui do canal, falando sobre Giovanni Battista Pergolesi, esse compositor impressionante, maravilhoso. Um beijo para vocês, boa noite, nos vemos por aqui. Até mais.